Vamos lá, mais uma questão do TEC 2009. Das complicações tardias do infarto agudo do miocárdio, descritas a seguir, aquela que pode ser precisamente detectada na imagem ecocardiográfica na figura é... Vocês vão ver que, durante o curso, várias questões de eco são cobradas. O cardiologista ele precisa ter um conhecimento mínimo de ecocardiograma. Então, a gente vai focar bastante em eco, porque a tendência é aumentar cada vez mais as questões de ecocardiograma. A tendência que a gente observa é que, na verdade, o ecocardiograma vai fazer parte do exame físico cardiovascular no futuro. Com a evolução dos dispositivos, tem agora transdutores portáteis que podem ligar em celulares, então a tendência é que o ecocardiograma faça parte do exame cardiovascular e todo cardiologista vai ter que saber pelo menos o básico, tá bom? Então vamos lá. Então eu tenho uma figura ecocardiográfica aqui. O que a gente observa aqui? A gente observa aqui o VE, aqui tem a válvula mitral, átrio esquerdo, ventrículo direito e átrio direito. Então são essas estruturas. Já tem o famoso sinal da seta. Isso aqui é o ventrículo esquerdo. O que pode dar na ponta do ventrículo esquerdo? Ruptura miocárdica? Essa pode até ser, mas não é assim que a gente observa. A gente vai mostrar item por item mais à frente, mas vamos chegar ao diagnóstico primeiro porque tá bem fácil. Todo dia você vai dormir, antes de dormir, faça uma oração para cair uma questão como essa na sua prova, tá bom? Questão como essa cair é questão dada. Ruptura miocárdica tem alguns detalhes que não são exatamente esses, beleza? Aqui eu tenho o quê? Uma dilatação na ponta do VR, tem uma dilatação bem importante. Tem derrame pericárdio? Derrame pericárdio eu vou ver fora do coração, então não tem. Trombos intracavitários. Trombos eu geralmente vejo uma coloração diferente, mais branquinho, uma ecogenicidade diferente. Parece ter trombo aqui dentro? Não me parece ter. Insuficiência mitral funcional, eu posso até ter uma insuficiência mitral funcional, mas inicialmente eu tenho um átrio esquerdo que não é grande, eu não tenho nenhum color Doppler para ver insuficiência mitral. Eu preciso do color para poder quantificar a insuficiência mitral, então não tem color. Então dificilmente é essa. Sobrou a letra E, aneurisma do ventrículo esquerdo. Tem tudo para ser aneurisma do ventrículo esquerdo. Olha só, ponta do VE, deve ter sido um infarto apical, que pegou uma área grande, né, infarto de DA, que gerou um aneurisma de ventrículo esquerdo. Tranquilo? Questão fácil, 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 que vocês não podem perder em hipótese alguma. Tranquilo? Agora vamos ver os outros itens de cada um dessas opções. Vamos lá. Ruptura miocárdica. Ruptura miocárdica é bem difícil hoje em dia, com tratamento mais amplo, mais disponível. É difícil a gente ver uma ruptura miocárdica. O mais comum para ter algum diagnóstico cardiográfico mais importante é quando eu tenho lesão na parede lateral do VE ou do VD. Porque quando eu tenho no septo, geralmente vai gerar o quê? Vai gerar CV, não vai gerar uma ruptura miocárdica. Tranquilo? Então eu vou observar mais em parede lateral. Eu posso ver o fluxo, eu posso ver justamente o local da ruptura, e eu, se eu jogar um color Doppler, vai ver o fluxo. Ele pode se manifestar ou com derrame pericárdico, que tá vendo que tá bem preto aqui nessa região? Tá bem preto aqui. Então esse preto é líquido. Aqui eu também tenho derrame pericárdico, aqui é uma janela subcostal. Aqui fica bem preto, tá vendo? Então isso aqui é um sinal de ruptura. Aqui em cima eu tenho VD. Na janela subcostal eu coloco o transdutor aqui bem na posição substifoide. Então eu vou ver primeiro o quê? Vou ver parede inferior, vou ver VD. Então aqui eu estou vendo VD, aqui átrio direito, aqui o ventrículo esquerdo, átrio esquerdo. Então eu tenho aqui provavelmente uma ruptura relacionada ao ventrículo direito. Lembrando que também, se eu tiver ventrículo esquerdo, eu posso ter... O acúmulo de líquido é igual no saco pericárdico, entendeu? Então eu posso ter líquido aqui, mas a ruptura ser no VE também. Não tem problema. Aqui tem uma setinha aqui, provavelmente essa setinha está apontando para a ruptura no VD. Tranquilo? E sempre tomar cuidado com os sinais de tamponamento cardíaco. Outra coisa que pode acontecer na ruptura miocárdica é a formação de aneurisma. Aquele líquido que vai saindo, né, da ruptura, ele forma uma capa fibrosa e gera um aneurisma. E esse aneurisma ele pode trombosar, por baixo fluxo ele trombosa e mantém contido aquela ruptura. Esse caso, particularmente, eu já vi, tá? Mas a ruptura desse jeito gerando tamponamento, particularmente, eu nunca vi. Tá? Então pode formar a função de um aneurisma também. Derrame pericárdio. Derrame pericárdio tem uma dica que é fundamental. Derrame pericárdio é sempre uma boa pedida para cair em prova. Derrame pericárdio que a gente pode ver inicialmente nessa janela que é paraesternal. Essa aqui é um paraesternal
eixo longo, eu tenho VE aqui, válvula mitral, aorta e o ventrículo direito aqui em cima, tá vendo? Eu tenho uma área pretinha aqui em cima e uma área pretinha aqui embaixo. Isso aqui é um acúmulo de líquido ao redor do coração. É um derrame pericárdico volumoso. Quando é maior do que 1 centímetro, já pelo menos moderado, tá? Cada tracinho disso aqui dá 1 centímetro, tá bom? Se a gente for medir, vai dar mais do que 4 centímetros. Esse derrame aqui é bem volumoso mesmo. Isso aqui a gente chama de derrame pericárdico grave, tá bom? E como já a gente tem que ficar com cuidado, né, isso pode comprimir cavidades direitas. As cavidades direitas não vão aguentar essa pressão toda, elas vão colabar e o paciente entra em choque. Uma dica que pode cair na prova de vocês, o derrame pericárdico ele sempre fica na frente da aorta descendente. Aqui a aorta como se ela estivesse vindo daqui, opa, e desce aqui. Aqui é a aorta descendente. Então, o líquido pericárdico ele fica na frente da aorta. Tá vendo que ela fica na frente da aorta, aqui na frente da aorta. Se eu tiver uma quantidade de um pretinho aqui indo mais por trás da aorta, é um derrame pleural, tá bom? Isso é uma forma da gente diferenciar o derrame pericárdico do derrame pleural. Tranquilo? Trombos intracavitários. Vocês podem reparar aqui nessa figura que o trombo ele tem uma densidade um pouco diferente, um pouco mais branco. E para formar trombo, em qualquer situação do nosso organismo, eu preciso de quê? Tríade de Virchow, né? Eu preciso ter estase sanguínea. E no VE, quando é que eu vou ter estase sanguínea? Eu vou ter estase sanguínea quando tenho um aneurisma, eu tenho uma área acinética, então geralmente está associada a infarto. Então eu vou ter alterações de motilidade regional. Então eu vou ter... É muito difícil formar um trombo num VE que contrai bem, tá certo? Então se eu tiver alguma coisa, o VE tiver com a contratilidade preservada, é improvável que isso seja um trombo. Tem que pesquisar uma outra causa para essa imagem mais ecodensa, tá bom? Então, trombos intracavitários, lembrar sempre que trombo precisa ter causa. Insuficiência mitral funcional, que está vendo as opções. Lembra que eu falei que tinha que ter Doppler? Aqui é o Doppler. Para ter insuficiência mitral funcional, tem que ter dilatação de VE. Tá vendo que o VE aqui está bastante dilatado. O VE dilata, ele puxa o anel mitral. E quando ele puxa o anel mitral, a mitral que ela fechava assim, quando você puxa o anel, ela faz isso. Ela não consegue fechar de maneira adequada. Então eu gero uma insuficiência mitral funcional. O Irving também, como ele está pegando essa parte de válvula, provavelmente ele já deve ter falado isso para vocês sobre a questão do PISA, que é justamente essa aceleração que aparece aqui, isso é sinal de gravidade. Quanto maior o raio do PISA, mais grave é a insuficiência mitral. Assim como o pescoço aqui, o pescoço do jato, a largura do jato, até onde vai o jato. Essa insuficiência mitral aqui da foto é uma insuficiência mitral grave, tá bom? Então, essa é uma insuficiência mitral funcional. Então, idealmente, eu tenho que ter dilatação de VE e eu tenho que ter o Collor para poder dizer se tem insuficiência mitral ou não. Então, era isso que eu queria falar para vocês, pessoal. Então, essas são as principais causas, né, de complicações, né, que podem acontecer no pós-infarto. Lembrando que no paciente que, por exemplo, insuficiência mitral funcional, precisa de tempo para acontecer. Precisa de dilatação do VE. Pode acontecer no infarto inferior, por exemplo, por tétria, um mecanismo diferente, onde a parede inferior, onde fica o músculo papilar póstero-medial, ele fica mais rígido, ele puxa mais o folheto posterior da válvula mitral, ele pode fazer uma insuficiência mitral também por tétria, um mecanismo um pouquinho diferente. E lembrando que a insuficiência mitral aguda, que pode acontecer no infarto também, ela é uma situação muito grave, né? Que aí eu não vou ter dilatação, às vezes não dá tempo de fazer a dilatação, e o átrio esquerdo ele vai estar bem pequeno, ele não teve tempo de dilatar, e por isso que o paciente ele evolui muito mal, ele faz edema agudo de pulmão, de difícil resolução, tá bom, pessoal? Então, torcer para cair uma questão como essa aí, a gente aproveitou essa questão para revisar alguns conceitos ecocardiográficos, tá bom, pessoal? Grande abraço, até a próxima aula.